lado e começa em outro, você muda totalmente de atividade, é outra empresa, como se você fechasse a empresa e começasse outra. Evidentemente que eu estou exagerando aqui, mas enfim, caricatamente, muita gente acredita nisso. Mas, olha, você vai ter que deixar de produzir petróleo para passar a fazer energia eólica, energia solar, enfim. E há atividades que são tão próximas da nossa atividade de petróleo e gás, que os mesmos fornecedores, os mesmos prestadores de serviço estão ali presentes. Por exemplo, a rejeição de carbono, o armazenamento de carbono, que requer sísmica, busca de lugares, de espaços vazios na geologia do subsolo, né, tecnologias de perfuração de poços, reinjeção, etc. Muito parecido. Então, são passos muito imediatos. Gás natural, nós não exploramos ainda sequer metade do potencial que o gás natural tem como combustível de transição para a transição energética. Queimar gás natural é sabidamente menos intenso em carbono do que queimar óleo combustível e óleo diesel. Então, quando você migra para o gás natural, você está fazendo transição energética. Alguns não consideram isso porque tem uma visão mais radical do que a transição energética, é pular do carbono direto para o renovável sem emissão nenhuma. Mas quando você diminui para o gás natural, você está fazendo uma evolução, uma inflexão em relação à transição energética, dependendo de menos carbono com algum grau ainda. Então, você produzir hidrogênio com a mistura de gás natural e energia eólica, por exemplo, que é o hidrogênio azul ou turquesa, enfim, aqueles que não é do verde ainda, pode ser uma opção, além do hidrogênio verde, que sendo estudado como meta final. Gasificar transporte rodoviário é uma opção para sair do diesel, que tem duas funções para o Brasil: depender menos de diesel importado, já que a gente não chegou na autossuficiência do diesel e talvez não venha a chegar nunca nela, porque não seja um interesse estratégico de curto prazo, né? E também descarbonizar. Então você tem várias formas de ir costurando, participando, alimentando a transição energética, sem necessariamente tirar o foco do pré-sal e da exploração-produção como elemento principal do investimento ainda. É bom lembrar que a gente tem cerca de 83%, quanto é que vocês falaram aí? 83% do nosso investimento em EIP, né? Então, eu não consigo ver mais do que 20%, 25% de dedicação ao resto das atividades, incluindo biorefino, gás natural em conversão, energias renováveis no curto prazo, né? Isso para dar um pouquinho de números aí, porque eu sei que às vezes é difícil visualizar isso, as pessoas têm a impressão, como a gente fala muito em transição energética, que de repente vai deixar de fazer isso. Não, é porque você precisa falar do que é novo, você precisa explicar às pessoas a parte que é nova do seu plano, né? A parte que está dando certo, a parte que está tudo bem, a gente, não é que a gente deixe de falar, mas a gente tem menos perguntas a respeito, inclusive. Então a gente acaba falando menos naturalmente, mas não quer dizer absolutamente que a gente vai deixar de colocar fichas no pré-sal e na própria margem equatorial, por exemplo, que é uma nova fronteira brasileira com potencial grande. A gente não vai deixar de atuar ali, porque no curto, médio prazo nós precisamos sim do petróleo, tanto para abastecer o país quanto para financiar a própria transição energética. Muito obrigada, Jean. A segunda pergunta também do Rodolfo é para você. A Petrobras é uma empresa de controle estatal. Ao ser escolhido para liderar a empresa, qual mandato e direcionamento foi lhe dado pelo controlador? E se pudéssemos entrar numa máquina de tempo e olhar para os anos de sua gestão, qual o legado que o senhor gostaria de deixar na Petrobras? Olha, eu quero, Rodolfo, deixar uma empresa que viva mais. Nós vamos fazer 60 anos esse ano, 3 de outubro, 70 anos de Petrobras. Mais 70 anos produzindo valor para o Brasil, para o acionista, para os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, ou seja, uma empresa que sobreviva às intempéries, à transição energética, né, às gestões de governo, e uma empresa que mostre, como eu disse, que ser sócio do governo brasileiro numa atividade principal estratégica não é mau negócio, é o contrário, uma vantagem, é bom, tem um bônus nisso aí. E também preparar a empresa para o futuro, contribuir de fato para essa transição energética brasileira, né? E que ela seja uma transição justa, que não deixe as pessoas para trás, que o petroleiro, a petroleira, que as pessoas que trabalham com petróleo
consigam fazer também a sua própria transição profissional, se for necessário e quando for necessário. E, claro, como qualquer outra empresa congênere, grande responsabilidade social e ambiental, contribuir para um desenvolvimento sustentável em todos os sentidos, ambientalmente, socialmente, economicamente, para o mundo, para o Brasil. Acho que não são metas ousadas nem descabidas para uma empresa como a Petrobras. Muito obrigada, Jean. A próxima pergunta é do Christian Aldi, do Santander. Ele mandou também uma mensagem para a gente. Primeiramente, parabéns pela sua nomeação para CEO, desejando boa sorte. Gostaria também de parabenizar toda a diretoria e conselho de administração pela contínua excelência operacional e financeira da Petrobras. A primeira pergunta é sobre dividendos. Com relação à política de dividendos, devemos olhar ao pagamento robusto do dividendo durante esse quarto trimestre de 2022 como um sinal que essa robustez continuará durante 2023? Quando teríamos uma definição melhor do que será a política de dividendo para 2023? Acompanhando, né, essa coletiva que está acontecendo. Agora, neste momento, temos uma representante aí fazendo as perguntas para Jean Paul Prats. Vamos ouvir. Porque a gente pretende ter lucros à altura do lucro que foi oferido agora, embora eu imagine que devam ser circunstâncias diferentes. Portanto, o desafio é bem maior. Nós tivemos circunstâncias importantes e definidoras dos últimos 2 anos, principalmente deste ano, que tiveram a ver com o pós-Covid, a retomada da economia mundial e da própria economia brasileira, que fez com que a gente tivesse um ramp-up não só do preço de petróleo, como, em geral, uma aceleração depois de uma grande queda no consumo, na demanda, em geral, pelos produtos derivados de petróleo, pela energia como um todo. Nós tivemos uma política de preços interna, que não é da Petrobras, do governo, do ambiente brasileiro, em que foi instituído o preço de paridade de importação, que é o preço do nosso concorrente, não necessariamente é o nosso preço, mas é o preço do nosso concorrente. Apesar de estarmos hoje com um fator de capacidade das refinarias bem mais alto, até por conta da demanda e de novos direcionamentos, estivemos em momentos com capacidade muito baixa, né? E o indicativo do governo, interferindo diretamente na Petrobras nesse sentido, era de que ela, de fato, abrisse espaço para a concorrência do importado, e isso provavelmente vai mudar. Então, não é que a gente vá fazer a política de preço do Brasil. Eu insisto em dizer que isso é questão de governo, não é questão de Petrobras. A Petrobras tem a política comercial dela, ela vai buscar o melhor cliente nas melhores condições e vai dar a esses clientes as melhores condições para que não perca uma proposta de venda de combustível ou de derivado de petróleo em geral e de gás natural. Então, ela vai buscar as condições mais competitivas e ela vai se defender quando for acusada de que está tirando esse ou aquele concorrente, coisa que não aconteceu antes. Então, são circunstâncias diferentes, é um desafio maior, até porque nós não vamos necessariamente sair vendendo ativos por decisões governamentais, como foi feito antes. Então, nós não vamos nos desfazer de refinarias ou de regiões inteiras do país simplesmente porque o governo quer. Nós vamos fazer decisões de empresa. Onde houver oportunidades no território brasileiro ou até no exterior, nós vamos perseguir. E quem vai decidir isso não é um imperador, não é uma pessoa só. É um conselho de administração, é uma diretoria executiva competente e é um diálogo aberto, como eu disse, inclusive com investidores e pessoas que acreditam na Petrobras, e inclusive pessoas como analistas e gestores como vocês. Nós tivemos esse compromisso antes de, mesmo na mera cogitação de assumir a empresa, e esse compromisso está mantido. Dialogar antes faz parte do nosso projeto. Muito obrigada, Jean. A segunda pergunta do Christian é sobre a Vamos ver se ela vai agora fazer mais uma nova pergunta para Jean Paul Prats, se ele vai voltar a responder aí, né, sobre a companhia, esse que tem sido o call de resultados da companhia, Petrobras que teve o resultado sendo divulgado, né, no final do dia, depois do fechamento do pregão dessa quarta-feira. E agora a gente tem aqui durante a manhã, Prats continua falando então sobre o resultado. Na gestão como um todo. Eu acho que é um passo natural, normal de qualquer empresa, principalmente empresa grande como a Petrobras. A Petrobras tem responsabilidade
social, tem um papel social a cumprir no Brasil, como muitos dizem até na pauta política? Tem. A minha interpretação disso é que esse papel existe a qualquer empresa que tivesse o tamanho e a importância que ela tem, independente de ser pública ou privada, né? Se ela tem o governo como acionista principal e controlador, então mais responsabilidade ainda. Agora, nós também temos a responsabilidade de dizer ao acionista controlador que, eventualmente, há opções melhores do que diretamente atuar como se fosse um agente de política setorial, né? Ou quando essa atuação pode pesar muito mais na rentabilidade ou até afugentar investidores. A nossa responsabilidade é discutir isso e buscar alternativas. Várias vezes isso já aconteceu antes e mesmo agora, nesse pequeno período que eu estou à presidência, já também ocorreram diálogos nesse sentido e a gente prevaleceu com um entendimento tranquilo, sem absolutamente nenhuma resistência do outro lado. Muito obrigada, Jean. Obrigada a todos. Encerramos neste momento a nossa sessão de perguntas e respostas. Caso haja perguntas adicionais, elas podem ser enviadas ao nosso time de relações com investidores.